Deus abençoe, pessoal. Então, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha tomar a minha vida aqui. Meu Pai, eu consagro, meu Deus, essa ministração. Que o Senhor venha, Senhor, usar a minha boca. Move as águas a favor das pessoas, desses ouvintes, Senhor. Me toma com seu Santo Espírito. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, escolhi ler Hebreus, capítulo 5, do 11 em diante, tá? Semana passada foi um título meio inconvencional, né? Fora do padrão, aí a pessoa achou até estranho. Ué, pregação surpresa? É porque ela foi surpresa para mim também. Porque eu tinha feito um rascunho aqui, sabe? Para explanar algumas coisas. Aí eu pensei, poxa, eu vou pregar isso aqui. Parece que Deus não se agrada muito, né? Ele me usa de uma forma totalmente inconvencional mesmo, diferenciada. Porque quando eu faço um rascunhozinho, quando eu tento ficar dentro de um tema, o Espírito Santo de Deus, quando eu sento aqui, ele fala, não é isso que você vai pregar. E aí, o que acontece? Eu fiquei meio desesperada, porque eu falei, puxa, eu queria tanto ficar em cima dessa pauta, queria ficar em cima desse meu rascunho, desses versículos que eu coloquei no caderno. Aí eu tomei um susto, foi uma surpresa pra mim. Por isso que o título foi pregação surpresa, porque ela também foi surpresa pra mim, tá? Então isso acontece muito, então eu parei mesmo com esse negócio de tentar ficar em cima, né, de uma pregação que eu criei, falei, eu quero pregar isso aqui, vai ser legal. A gente não sabe o que vai sair. Então é isso, né? Mas o Espírito Santo de Deus sabe, então é isso que importa. Aí, esse capítulo eu escolhi, né? Então agora quem vai direcionar é o Espírito Santo. Vamos ler e vamos ver o que Deus vai falar em cima disso aqui. Amém. Então vamos lá. Aí fala aqui, né? Temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Paulo falando aos hebreus aqui, né? E ele continua, depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestre, mas ainda preciso de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Então tá bem claro, né? São pessoas que eram para ser mestres, era para ensinar e não ser ensinados mais. Mas parecia que eles tinham uma dificuldade de compreender as coisas, né? Que o princípio aqui do versículo 11 fala, ó, temos muito o que dizer a respeito desse assunto. Mas, porque vocês custam a entender as coisas, é difícil de explicá-las. É horrível mesmo. Você, né, tá lá explicando com carinho, mas aquela pessoa muitas vezes viaja na maionese a hora que você tá falando. Então, ela não fixa naquilo. Então, por isso que Paulo deixava bem claro que ele estava tendo dificuldade de explicar, porque as pessoas custavam a entender. Então, isso acontece com a pessoa que tem a mente preguiçosa, que não tem interesse, né? Ela quer até fazer igual um papagaio, ela quer repetir o que foi falado, mas ela não entende. Então tem muitos pregadores que a gente vê aí, né, com pregações bonitas, bem elaboradas, mas que não conseguem passar a verdade, porque elas até escutam, mas não entendem, né? E quando você não entende, como você vai fazer aquela pessoa entender? Você não consegue, né? Porque principalmente a palavra de Deus, você precisa ter fé naquilo que você está pregando para fazer com que aquela pessoa também tenha fé no que você está dizendo, né? Então você tem que acreditar, né? Então eu vou até usar a palavra ouvir, né? Porque o ouvir é diferente de escutar. Quando você ouve, há uma transformação, né? Você tem interesse naquilo que você está ouvindo, porque você está prestando atenção. Então, quando ele fala aqui que as pessoas tinham essa dificuldade de ouvir, elas até escutavam, mas ela não tinha comprometimento com o que estava escutando, né? Aí fala, ó, depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda preciso de alguém que lhe ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Então, a gente está falando da palavra de Deus que é viva, não é uma palavra ao vento, não é qualquer coisa. Então, quando um pregador, ele pode ter
uma oratória bonita, ele pode ter, né, uma pregação bem elaborada, mas se ele não tiver fé no que ele está falando, ele não vai transmitir. Só que nesse caso aqui, eles tinham uma fé, mas poderiam perder essa fé. Sabe aquela fé momentânea? Quer ver? Tem até uma passagemzinha que eu vou achar. Quer ver? Mateus, acho que é 13. Pera um pouquinho. Quer ver? Achei aqui, ó. Mateus 13, olha, do 20 em diante. Eu vou ler do 19 em diante, que é legal, vocês vão entender melhor. Quando eu falo da fé, é uma fé para iniciar uma carreira, né? Para você começar a conquistar as coisas pela fé. Então você tem uma fé inicial, mas que ela é crescente, ela não pode estagnar. Então nesse caso aqui, a preocupação de Paulo com os hebreus era essa, porque eles tinham uma fé inicial, mas ele tinha muita preocupação porque eles não desenvolviam essa fé. Então vamos ler que a gente vai entender o porquê que eu tô falando desse perigo, né, da pessoa ela achar que ela pode ser infantil na fé para sempre, né? Isso é perigoso. Então vamos lá, ó, 19, ó. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem, que é no caso eles, tá? Eles não tinham entendimento, eles ouviam, mas não entendiam. São como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno, Satanás, vem e tira o que foi semeado no coração delas. É claro, ele vai ser muito rápido, porque ele sabe que aquela semente vai desenvolver, vai se tornar uma árvore frondosa, forte, né, sustentada, né, por Cristo. Então, é claro, ele não quer que aquela árvore dê fruto, não quer que aquela árvore se desenvolva. Então, ele vai fazer de tudo para tirar a fé inicial do coração dela, tá? Aí fala, ó, as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria. Então é no caso aqui, né? Aceitam, fica eufórica com aquelas novidades, né, entusiasmada, ó, mais o versículo 21 do Mateus 13, ó, mas dura um pouco porque não tem raiz, então precisa de profundidade para que aquele vento forte não venha derrubar aquela árvore, que no caso é a pessoa, né, que tem aquela fé inicial para servir a Cristo. Ó, e quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Olha, então a fé inicial, todos nós podemos começar com essa fé, mas não podemos permanecer nessa fé, porque facilmente vamos ser engodados pelo diabo, vamos ser enganados, porque ele vai trabalhar todo o tempo para destruir aquela sementinha que começou a germinar, tá? Então vamos parar aqui. Tá, então eu li o 12 aqui de Hebreus capítulo 5, né? Que depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestre. Então aqui nesse caso, não era uma fé inicial, que todos nós, obviamente, temos fé. Só que muitas vezes colocamos a fé em coisa errada, como muitos aí. Todos nós temos fé. Mas a fé é no Senhor Jesus. É essa fé que nós estamos falando. Desenvolver a fé em Cristo. Porque senão o diabo ele vai apresentar outros dogmas, outras coisas para tirar você desse centro, tá? Dessa verdade, desse caminho. Tá, então ele fala aqui que eles eram para ser mestres, mas ainda precisava de alguém que lhes ensinasse as primeiras lições dos ensinamentos de Deus, né? E em vez de alimento sólido, né? Que no caso esse alimento aqui não é físico, é o alimento espiritual, né? Em vez do alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Então, a palavra de Deus, você vai tendo uma experiência única com Deus. Quando você vê, você não precisa ficar seguindo a experiência de outras pessoas, né? Tem as pessoas que leem a Bíblia e elas conseguem entender claramente o que Deus quer, o que Deus quer de você, né? Você tem esse entendimento, falar, peraí, Deus quer isso de mim, olha, eu vou andar nesse caminho, porque Deus tá me pedindo isso. Você vai conseguir entender o que Deus quer de você, né? Porque você não vai precisar seguir a experiência de outras pessoas, porque Deus, tá? Ele vai falar de uma forma única com você. Porque você não tem a mesma digital que a minha. Você é uma alma diferenciada da minha. Você tem um tratamento diferenciado da minha a vida com Deus, da minha intimidade com Deus.
Então isso é muito importante você entender. Ah, mas fulano de tal Deus falou desse jeito, fulano de tal Deus trabalhou desse jeito. Não, com você vai ser diferente, porque você não tem a mesma digital dessa pessoa, tá? Você é uma alma, ele é outra. Você vai ter um tratamento, ele é outro. Eu tô falando de coisas que você vai experimentar em Cristo Jesus, tá? De alguns mistérios do céu, que você vai ter o seu testemunho, você vai ter a sua experiência. Você não vai se basear em experiência de ninguém. Então isso é muito importante. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ter essa solidez para falar, porque você vai passar para determinada pessoa aquela experiência que você teve com Deus. Vamos voltar aqui, senão eu me perco. Não eu fico falando. Então vamos lá. Aí vem, e quem precisa de leite ainda é criança, tá? No versículo 13. Fala, e quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Olha que complicado. Você, quando tá tomando leitinho, aquela pessoa não sabe discernir, né? Se aquilo, a palavra vem de Deus, né? Se aquilo é um engano, se o que aquela pessoa tá pregando é uma heresia. Você fica, né? É só Deus mesmo para te direcionar. Agora, quando você vai crescendo nessa verdade, é impossível você ser enganado pelo diabo. Impossível. Tá, vamos continuar. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Então, isso que eu estou te falando, você vai saber conforme você vai crescendo. Então, esse princípio é muito sério. Você precisa estar sempre tendo um acompanhamento, né? E geralmente acontece a pessoa, quando ela está lendo a Bíblia pela primeira vez, ela tem muitas dúvidas, são muitas perguntas. Nossa, perguntas assim bem primárias. Ai, mas por que Deus não destrói o diabo? Ai, por que Deus criou o diabo? Enfim, né? São essas perguntinhas aí, né? Então, isso é muito perigoso. Aí, muitas vezes, abre a porta para testemunho de Jeová. Aí, tá com aquela sede, com aquele monte de dúvida. Vai no Google e começa a ler coisas de doutrinas também do diabo. Então, é muito fácil, né, pro diabo enganar aquela pessoa. Então, nesse princípio, é muito importante que ela esteja, né, dentro de uma igreja, dentro de um ministério, um pastor ali orientando, mostrando o caminho, para que ela não vá começar a seguir outras ideias, né? Isso é perigoso, porque ela tá com tanta sede e ela começa, ela mesma, a buscar resposta, em vez dela deixar o Espírito Santo de Deus ir falando, né? Orientando ela dentro da palavra, ela começa a buscar essas curiosidades, né? Dentro de grupos ou no Google. Então, é perigoso. Então, muitas vezes é preciso ela ter uma autoridade espiritual, ter um pastor, buscar um ministério sério para congregar, para que ela não seja enganada com facilidade. Mas vamos que interessa. Tá, aí Paulo continua, né? Assim, vamos em frente a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, tá? Então, continuar buscando, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Então, isso a gente está falando para todos, porque tem muitas pessoas que elas têm muito tempo de igreja, de ministério, mas que elas vivem naquela, né, estagnação. Elas não caminham, elas continuam da mesma forma quando chegou, tá? E aqui o Paulo tá falando, eu vou repetir, dê uma paradinha aí para repetir, olha só. Assim, vamos em frente a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, tá? Deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Então, não é, claro, deixar é tipo assim, continuar aprendendo coisas novas. Não ficar só naquilo ali, sem interesse de pegar uma Bíblia, sem interesse de se aprofundar, né? Não tem esse interesse. Como é que vai crescer? Né? Ela falou, nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem. Isto é, a necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer em Deus. O ensinamento a respeito dos batismos, da cerimônia de pôr as mãos sobre os cristãos e a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Vamos em frente e, se Deus quiser, é isso o que faremos. Então, eles ficaram com aquele primeiro ensinamento, com a base, né? Eles ficaram empolgados com tudo isso aqui que Paulo falou, que seria, né, a respeito do batismo, que tinha que batizar, e porque antigamente, né, havia necessidade de fazer uma circuncisão.
Antigamente tinha que passar por aquela cirurgia. Hoje não mais, nós precisamos nascer de novo, batizar nas águas, né? Aí fala, ó, e da cerimônia de pôr as mãos sobre os cristãos, e a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Então era muito pregado essa base, né? Sobre o batismo, sobre a ressurreição dos mortos, porque não se falavam nisso. Os judeus não tinham esse ensinamento. Então eles se empolgavam muito com esse princípio, mas só ficavam nisso. Eles não cresciam em experiência, né? Aí falou, vamos em frente, e se Deus quiser, é isso que faremos. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos lá em Marcos, capítulo 16, do 14 em diante, pra gente entender essa base que era pregado, tá? Aí ele fala aqui, ó. Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto eles estavam à mesa comendo. Eles repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que havia contado os que tinham visto ressuscitado. Então ele disse, vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Então esse evangelho era anunciado, né, sobre a ressurreição do Senhor Jesus, da nossa ressurreição e do batismo, olha só. E para continuar pregando essa base, ó, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, tá? Aí fala, ao que creem será dado o poder de fazer esses milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, esses ficarão curados. Então isso era, né, a curiosidade, era a base do evangelho. Então vamos voltar lá. Amém. Vamos ler aqui mais um pedacinho, né? Agora vamos entrar no 4, né? Eu vou finalizar o 3 aqui, ó. Vamos em frente. E se Deus quiser, é isso que faremos, né? Paulo falando. Aí agora o versículo 4. Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? É uma pergunta que ele estava fazendo. Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Já havia conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinha experimentado os poderes do mundo que há de vir. Mas depois de abandonarem a fé, é impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Essa partezinha tem muitas polêmicas, mas eu não vou falar de pregação de ninguém. Eu tô falando aqui o que o Espírito Santo de Deus me revela. Quando Deus trata aqui os judeus, né, que estavam, né, tendo uma experiência com Deus, ele estava falando de pessoas que já tinham uma certa experiência, não era qualquer pessoa. Não era da pessoa que estava tomando leitinho, não, tá? Aqui muda. Quando ele fala, vou ler de novo, ó. Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Ó, elas já estavam na luz de Deus. Já haviam experimentado, tá? Então ela já tinha uma experiência, ó. O dom do céu, ó, já havia experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, não tem como. Aquele Espírito ali, ele discerne tudo na sua mente. Ele tem o poder de dividir alma e espírito. Ele tem poder de discernir a palavra. Amém, gente. Deu uma paradinha para andar aqui um pouquinho na Bíblia, mesmo sendo em Hebreus, minha Bíblia, como ela tá velhinha, ela gruda, então acaba atrasando aí. Mas vamos lá, Hebreus, vou no Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque eu tô falando aí de palavra, de Espírito Santo, do Espírito Santo que discerne, né, que fala com clareza no seu coração, então não tem desculpa, tá? Quando a pessoa fala assim, mas eu não sabia. Não, sabia sim, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai penetrar e ele vai conhecer o seu íntimo. E é perigoso, tá? Você nem conseguir voltar mais ao arrependimento. Porque o Espírito de Deus, ele vai olhar e vai ver o seu interior. E aí Deus permite te deixar cego. O próprio Deus, o próprio Jesus, ele
deixa você cair no erro, no engano. Não vou falar nem erro, vou falar engano, tá? Porque o engano, ele parece com a verdade. O erro, não. Você sabe que é um erro. Mas quando você é enganado, é engodado, você não sabe, porque o engano é muito parecido com a verdade. Se você está sendo enganado, porque você acha que está na verdade, e quando você olha para trás, você vai falar, meu Deus, fui enganado. Aí você toma aquele susto. Mas vamos lá para não complicar, ó. Hebreus 4:12. Vamos ler do 12 em diante, ó. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados, tá? Ela corta, ó. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, tá? No espírito do homem, tá? Aí fala, vai até o íntimo das pessoas e julga o desejo e pensamento do coração delas. Olha que perigo. Então você acha que você pode disfarçar, mas aqui fala que não, porque o espírito, ele vai julgar o desejo do seu coração, os desejos e pensamento do coração. Então você não tem como se esconder de Deus. Aí fala assim, ó, não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é a Ele que todos nós temos de prestar conta. Então, vou parar aqui pra gente voltar. Já estamos no livro de Hebreus, mas como eu te falei, minha página aqui tá gruda e é complicado. Então, vamos entender o que eu tô falando aqui, ó. Vamos voltar pro 4, vamos ler de novo, vamos meditar no Hebreus 6:4 de novo, ó. Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? É estranho, porque tem várias outras partes que falam que nós podemos nos arrepender. Mas quando você tem uma experiência profunda do evangelho, é complicado. Porque Deus, ele vai penetrar no seu coração. Ele vai discernir os seus pensamentos. Ele vai saber qual a profundidade que você já chegou, qual a intimidade que você já tem com o Espírito Santo. Ó, elas já estavam na luz de Deus. Ó, não tá afirmando que essas pessoas que até vão ter dificuldade de se arrepender, elas já estão na luz de Deus. Elas já estavam na luz de Deus. Então eu falo assim, ó, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Já havia conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinha experimentado os poderes do mundo que há de vir. Então ela já sabia discernir o certo do errado, né? Aí fala, mas depois de abandonarem a fé, é impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus, zombando publicamente dele. Então, olha que coisa séria. Então, a partir da hora que você tem essa experiência, é complicado. Vamos entender por quê. Eu vou ler aqui, peraí. Eu vou ler aqui, deixa eu ver onde que tá isso aqui, gente, peraí. Eu acho que eu vou falar. Não vou nem procurar não, porque vocês conhecem muito essa palavra solta que as pessoas falam, ó, não deis aos cães o que é santo. Nem lanceis antes aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Será por que Deus falou isso aqui? Será que Deus não quer que a gente pregue para as pessoas que não conhecem a Deus? Não. Muitas vezes, é claro, existe situações que nós temos que orar e interceder por pessoas que ainda não estão prontas para receber essas pérolas, essas palavras. Mas nesse caso aqui, eu estou colocando para as pessoas que voltaram atrás. Que tem outra palavra que se refere aos cães, que elas voltam para o próprio vômito. Olha só. Tá, retomando aí, deu uma paradinha para procurar. Segunda de Pedro, tá? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo... Vou ler do 21 em diante, tá? O 22 já responde, mas eu vou ler do 21 em diante, ó. Pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo, do que, depois de conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros. Ó, verdadeiros este ditado. O cachorro volta ao seu próprio vômito, a porca lavada volta a rolar na lama.
Então, olha essa palavra é forte e ela explica tudo. A hora que Paulo fala com os judeus, com pessoas que já tinham conhecido esse evangelho, tinha essa profundidade, não estava só tomando leitinho, tinha experiência. E aí, o bicho pega. Então, olha, é melhor não conhecer do que conhecer e abandonar. Tá, vou ler de novo aqui o Hebreus 6,6 em diante, fala assim, ó. Mas depois de abandonarem a fé, é impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Verdade. Tá, vamos lá em Romanos. Eu vou lá em Romanos, vou ler pra você, porque é isso que eu tô te falando. Tem pessoas que não entendem esse capítulo, não conseguem entender, por que a pessoa ela não pode se arrepender e retornar? Nesse caso aqui, como eu falei, o Espírito Santo de Deus está discernindo o pensamento dela. Ela está sendo julgada por Deus, o que ela sabe. E que ela não poderia nunca, pelo que ela sabe, a experiência que ela tem, retroceder. Então, tem uma passagem que fala assim, lá em Romanos capítulo 9, do 18, fala assim, portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer e endurece o coração de quem ele quer. Então, nessa situação, cabe esse versículo 18. Porque Deus, ele pode endurecer o seu coração para não voltar a crer nele? Pode. Voltar ou ficar no engano e perder até a sua salvação? Com certeza. Vocês podem escolher o caminho de bênção e o caminho de maldição. Então, isso é muito preocupante. Lá em Jeremias, também capítulo 5, do versículo 21, fala assim, agora, pois, atentai para essas palavras, ó povo insensato e tolo. Sim, vos que tendes olhos, mas não querem enxergar, que tendes ouvidos e se negam a ouvir. Por que lá em Jeremias, Deus já tratava as pessoas dessa forma? Porque ele tinha como saber o que se passava na mente de cada um. Então, nesse caso aqui, não são pessoas inocentes, não são pessoas que não estão fazendo porque elas querem voltar para um dogma, voltar para uma inverdade, né? Elas querem elas estão buscando ser enganadas, elas querem ser enganadas e querem enganar. Então, vamos terminar de ler esse pedacinho aqui de Hebreus, quer ver? Depois vem o versículo 7, Deus abençoa a terra que recebe a chuva, a qual muitas vezes cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que trabalham nela. Então, é isso que eu tô te falando. Você, né, a terra aqui, nesse caso, é o seu coração. A chuva aqui, a água aqui que lava, a água viva aqui é a palavra de Deus. A terra, ela tá recebendo o quê? Chuva, a qual muitas vezes, cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que trabalham nela, né? Mas a terra que produz mato e espinhos não serve para nada. Ela corre o perigo de ser amaldiçoada por Deus e acaba sendo queimada. Então, essa palavra aqui é para nós. Nós recebemos aquele Deuteronômio, capítulo 30. Deixa eu ver, acho que eu vou até lá, peraí. Amém. Vamos ler aqui então, Deuteronômio 30, versículo 15, fala a vida ou a morte, tá? Então não tem esse negócio, que não existe mais maldição em Cristo Jesus, que ele já quebrou sim. Mas a partir da hora que você conhece o Senhor Jesus e o abandona, e ele conhece seu coração, que você não tá indo por um erro. Não é um erro, não é, eu errei, não. Você quer ser enganado e quer enganar. Tá? Então você já conheceu, você teve intimidade com o Espírito Santo de Deus, você tem uma experiência com o Espírito Santo e ele sabe disso, como eu mostrei pra vocês, tá? Então agora você vai responder por isso. E Deus pode endurecer seu coração para não voltar pra ele? Pode. Mas vamos voltar ao que interessa, que é sobre a bênção e maldição, Hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor nosso Deus, que hoje eu estou dando a vocês, e o amarem e o andarem num caminho que ele mostra, e cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos, vocês viverão muito tempo na terra, que vão invadir, e que vai ser de vocês. E Deus os abençoará e lhes dará muitos descendentes, tá?
Mas aí eu não vou ler todo, porque eu acho que não tem necessidade. Não, tá, vou ler mais um pedacinho, ó. Porém, eu lhes afirmo, hoje mesmo, que se abandonarem a Deus e não quiserem obedecer, e se caírem na tentação de adorar e servir outros deuses, tá? Porque no caso aqui não é só imagem, são, né, a concupiscência da carne, os desejos do seu coração, tá? Que são enganosos, e você ceder a esses desejos, se entregar a essas idolatrias, você vai responder por isso, ó. Nesse caso, vocês serão completamente destruídos e não viverão muito tempo na terra que estão para possuir do outro lado do Rio Jordão, tá? Enfim, vou parar aqui. Tá, então tá claro que existe bênção e maldição, e existe escolhas, e existe também Deus endurecer o seu coração, tapar os seus ouvidos para você não retornar. Então não é uma questão de que, se eu quiser eu volto, Leila, se eu quiser eu volto, eu já conheço Deus mesmo, já tive experiência com o Espírito Santo, eu já vi, né, como é que ele opera, mas eu não quero ficar mais nessa verdade não, eu quero para o outro lado, porque é mais fácil, a porta é mais larga, eu posso fazer do jeito que eu quero. Pode, só que você vai responder por isso e pode nunca mais retornar, porque Deus pode simplesmente endurecer o seu coração, igual ele fez com o Faraó. Lá em Faraó, Deus endureceu o coração de Faraó para ele não ouvir. Deus tem esse poder, tá? Acho que vou até lá, sabe? Não precisa não. Depois vocês procuram. É lá em Êxodo 14, capítulo 14, do 4 em diante, você vai ver. Parei. Aí é só pra achar. Olha aqui, ó. Vamos ler pra vocês. Senão vocês não vão ler mesmo, então é melhor eu ler. Ó, 14 do 4 em diante. Ó, olha o que Deus fala aqui, ó. Eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Então eu derrotarei o rei e o seu exército, mostrando assim o meu poder, tá? Então olha aqui, ele endurece o coração de Faraó. Então vamos ler outro também que é importante. João capítulo 9, 39. Fala assim, ó. Então revelou Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, tá? A fim, olha só, de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Então esse versículo está deixando bem claro, tá? Que ele pode fazer com que a pessoa que enxerga pare de enxergar e a pessoa que não enxerga passe a enxergar. Ele escolhe o adorador, ele escolhe, tá? Não tem esse negócio, por isso que ele fala, muitos são chamados, poucos são os escolhidos, tá? Porque ele é que vai escolher a quem ele quer que levar, né? Para a eternidade, para Jerusalém Santa. Então, tem esse negócio, né? As pessoas jogam muito esse versículo de Romanos 8, 35 no ar, solto. Uma vez que Deus nos salvou, nada pode separar-nos do seu amor. Mas ele pode, nada quando ele fala aqui, não é ele tá falando do soberano dele. Ele tá falando nada, ninguém, tá? Pode separar. Nem Satanás, nem a morte, nada pode separar do amor de Deus. Mas se ele não quiser mais, você acabou. Porque Deus pode escolher, falar, não, ele teve a chance dele. Agora eu vou dar chance quem realmente me ama, quem realmente, né, quer me conhecer. Porque você está tendo uma oportunidade única de conhecer a Deus. E o abandona é perigoso, tá? E aí pode cair naquele engano, tá? Ser engodado pelo diabo e ficar no engano. Esse é o pior, porque você vai achar que você tá certa. Então, por isso que Deus fala, né, que muitos vão falar, eu preguei em seu nome, eu expulsei demônio em seu nome, não sei o quê. Ele fala assim, não adianta falar Senhor, Senhor, né, se você não fizer o que eu mando, se não quiser me obedecer. Depois eu vou achar esse versículo que eu acabei falando, né, é lá em Mateus, peraí. Retomando aqui, Mateus 7, 21, fala assim, ó, não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês, afaste de mim vocês que só fazem o mal. Então é como eu falei, cuidado, porque a pessoa não entende a diferença do erro e do engano. Muito fácil você pular
né, fora de um erro. Porque você, na hora você vai identificar, eu estou errada. Mas quando Deus permite você ser enganada, acabou, tá? O engano, ele sempre vai ter a aparência da verdade. Então, o que acontece aqui em Mateus 7:21, tá falando que são pessoas que estão expulsando demônio, estão fazendo milagre no nome do Senhor Jesus, e estão achando que estão na presença de Deus. Olha que sério isso. E ele vai dizer, eu nunca conheci vocês, afaste de mim, vocês que só fazem mal. Isso pode acontecer. Então, é Deus permitindo você ficar cego. Tem uma partezinha também que eu vou achar, que eu lembrei agora, que eu acho interessante. Quer ver? Eu vou achar aqui. É que eu quero mostrar aqui, Josué, capítulo 11, do 21 em diante. E é que eu quero só mostrar para vocês a soberania de Deus. É porque é isso que eu quero deixar bem claro aqui. É que vocês acham que vocês podem retornar para a casa do Senhor o dia que vocês quiserem, que vocês, né, podem escolher. E aqui, quem é soberano é Deus. Se Deus não quiser você mais como adorador, isso pode acontecer. Estou falando de pessoas que realmente esteve do outro lado, fortemente, conhece o trabalhar do Espírito Santo e simplesmente retrocede. Não quer continuar nesse caminho. Deus pode endurecer o coração de qualquer um. Eu provei aí através, né, de Faraó, que Deus endureceu o coração de Faraó. Deus permite, né, várias situações para mostrar que ele é soberano e para ver que você é vulnerável, que você não é dono do seu querer, tá? E a partir da hora que ele deixar você cair no engano, acabou. Quer ver? Deixa eu olhar, até vou falar antes de Josué, vou falar 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Muito importante lembrar também, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, quando eu falo aqui, é pessoas que vão esfriar na fé, que vão ter um conhecimento, né, de Deus profundo, uma profundidade mesmo, uma experiência com Deus, e vão abandonar e vão seguir doutrinas de demônios. Porque Deus vai permitir eles serem enganados. Não é que eles querem, que ninguém quer ser enganado, gente. Quem quer ser enganado? Você cair no erro é uma coisa, Deus tira. Mas se você quer ser enganado, aí é outros 500. Mas vamos que interessa, gente. Josué, né? Que eu falei 11, 20, versículo 20, O Senhor Deus fez com que os moradores dessas cidades teimassem em lutar contra o povo de Israel, para que assim fossem completamente destruídos e mortos sem dó nem piedade. Eu só vou ficar com esse versículozinho, porque olha que interessante. Deus aqui, Deus é o mesmo ontem, mesmo hoje e para sempre, tá? Deus é o alfa e o ômega. Deus é o princípio e o fim. Deus está no Velho Testamento, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Ele é o mesmo Deus. Amém, gente? Vamos lá em 1 Coríntios 10, do 12 em diante. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair, tá? As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Se está havendo uma tentação maior, é porque Deus não está ajudando a carregar o fardo. Está sozinho, tá? Porque ele deixa bem claro. Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Então tem muita gente perguntando, mas eu não estou aguentando. Você não está aguentando porque você não está buscando Deus. E você não está suportando por isso. Você não está... O seu suporte é você mesmo. Você não suporta porque não tem Deus te carregando. Aí fala aqui, quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-las e assim vocês poderão sair dela. Então não tem desculpa de estar querendo sair, pular fora do evangelho, orar. Eu já fiz essa oração, tá? De pedir, Senhor, passa de mim esse cálice. Eu não quero continuar pregando, eu não quero evangelizar. Ai, não tem outro servicinho pra mim, não? Não tem outra coisinha que eu possa fazer sem pregar? Ai, eu não dou pra pregar, Senhor. Ih, eu não sou boa nisso, com as palavras. Eu já fiz tudo isso. E tive semanas de cão, porque fiz uma oração dessa. Imagina você querer extinguir o Espírito Santo, você não querer deixar o Espírito Santo de Deus te usar. Eu já fiz essa oração e olha, o negócio ficou preto pro meu lado. Então pare de fazer essas orações de tolo. Cuidado.
de falar, eu não quero mais, não tem como você escolher outra pessoa. Eu não dou pra isso. Quem sabe se você dá pra isso é o Espírito Santo, não é você que vai falar pra Deus se você dá ou não. Então, cuidado quando você abre a tua boca. Porque a hora que você abre a boca, se Deus se encher, ele fala, também eu não quero mais não, tá? Vou deixar quebrar a cara, vou deixar agora um espírito de engano entrar, tá? Porque eu também não quero mais não. Imagina se Deus faz isso. Eu tô perdida. Tá? Então Deus teve misericórdia e abriu meu entendimento, falou, nunca mais na tua vida você abre a boca para falar que não quer ser usada, que você quer fazer qualquer outra coisa, menos pregar. Cuidado, qualquer outra coisa pode ser a sua perdição. Deus pode te jogar de novo no mundo, permitir você de novo ser enganada, ser engodada pelo diabo. E aí não tem volta, e aí é igual Romanos, é igual Hebreus capítulo 6, tá? Que eu vou ler de novo para vocês lembrarem, que fala assim, ó, no versículo 5, ó, já havia conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinha experimentado os poderes do mundo que há de vir, mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essa pessoa a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele, né? Olha Judas aí. Judas teve uma experiência de perto com o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus não quis. Ele não quis, ele permitiu. Ele permitiu. Porque quando a experiência é muito grande, gente, não tem como retroceder. Então eu tô falando não com os que estão desmamando, eu estou falando com os que estão comendo comida forte, que conhece Deus de perto. Não brinque com esse espírito, porque Deus conhece o coração de cada um e pode sim o Espírito Santo de dar falar, eu não quero mais como meu adorador. Amém, gente. Eu vim aqui em 2 Crônicas, capítulo 18, do 18 em diante. Eu quero mostrar para vocês a soberania de Deus, tá? Vamos ler um pedacinho aí, vocês vão entender. Depois vocês leem o 18 todo, que a história é muito interessante, tá? De Acabe. Fala assim, ó. 18 em diante, né? Micaías continuou. Agora escute o que o Senhor Deus está dizendo. Eu vi o Senhor sentado no seu trono, no céu, com todos os anjos à sua direita e à sua esquerda. Ele perguntou, ele Deus, tá? Quem enganará Acabe para que ele vá a Ramote e seja morto lá? Deus pergunta para os anjos, tá? Alguns anjos disseram uma coisa e outros disseram outra. Até que um espírito chegou perto do Senhor Deus e disse, eu enganarei Acabe. Olha só. O Senhor perguntou, como? E o Espírito respondeu, eu irei à frente, eu irei e farei com que todos os profetas de Acabe digam mentira. Então o Senhor ordenou, vá e engane Acabe, você conseguirá. Aí vamos entender que esse espírito, não importa, tá? Que é o diabo, ele não tem querer. Deus permite, como já permitiu, nós vimos lá, o demônio atormentar Saul. Eu já fiz uma pregação sobre isso, sobre a permissão de Deus. Está lá no canal, leilalima.com. O nome da pregação é Permissão de Deus. Então, nós lemos, quem conhece as pregações, quem está ouvindo essas pregações semanalmente, vai lembrar da pregação. Que Saul foi atormentado por demônios e quem permitiu os demônios atormentar, quem enviou esses demônios para atormentar Saul foi Deus. Tá? Eu acho que não precisa ir lá, mas acho que eu vou até lá. Mas eu só quero que vocês fiquem com essa verdade aqui. O espírito de mentira foi lá e enganou Acabe para ser morto. Deus falou, como é que você vai enganar? Então quer dizer que Deus permite, Deus é soberano. Um espírito de mentira pode entrar e te enganar. E você achar que tá no lugar certo e tá no lugar errado. Tá na igreja certa e tá na igreja errada. Por quê? Porque você foi orgulhosa ou orgulhoso. Né? Você não abaixou a cabeça, né? Se Deus quer te usar, deixa ele te usar daquela forma. Não é você, eu não quero. As pessoas acham que isso é humildade. Mas eu não quero servir, Senhor, eu não dou para isso. E eu não sei falar, e eu gaguejo, e eu não sei pregar, e eu não sei. Não importa se você sabe ou não. Se Deus está mandando, você tem que obedecer. E não faça essa oração de tola que eu fiz, tá? De querer extinguir o Espírito Santo, falar, não, eu não quero. Não faça isso. Porque se você não tem serventia aqui, se você não for fazer o que Deus quer, como lá em Hebreus fala, né? Que Deus abençoa a terra, que recebe a chuva, a qual muitas vezes cai sobre ela e produz plantas úteis
né, para o trabalho do reino, né? Se você não produzir essa planta útil, não adianta, porque você vai ser cortado dela. Porque aqui, você leu lá em Hebreus capítulo 6, no versículo 8, que ó, mas a terra que produz mato e espinho não serve para nada. Ela corre o perigo de ser amaldiçoada por Deus e acaba sendo queimada. Então isso é no dia de hoje, como Deuteronômio capítulo 30, do 11 em diante que nós lemos. Não tem esse negócio, você pode ser amaldiçoado por Deus se você não serve para nada, não serve para pregar a palavra do reino, se você não quer dar fruto, né? Você tem essa experiência com Deus e abandona Deus e não quer e pede muitas vezes para fazer outra coisa, sendo que Deus quer você para aquela obra. Cuidado, que você pode cair no engano, porque você pode ser enganado igual o rei Acabe foi. Tá? Ele foi enganado, porque Deus permitiu um espírito ir lá enganar Acabe. Como Deus permitiu, né, um demônio atormentar Saul. Vamos lá em 1 Samuel, tá? 16, do 14 em diante, só pra gente lembrar, porque a pessoa de repente não vai lá ouvir a pregação que eu falei. Fala aqui, ó. O Espírito do Senhor saiu de Saul, quer dizer, o Espírito Santo saiu de Saul, o Espírito de Deus saiu de Saul. E o Espírito mau, então existe o Espírito de Satanás, aquele espírito de mentira lá, que foi lá e falou com Deus, eu vou lá enganar Acabe. O mesmo espírito, só que aí é o espírito do diabo, né? Aqui é o espírito de Deus, saiu primeiro de Saul, o espírito de Deus, ó, e um espírito mau, mandado por Deus, começou a atormentá-lo. Então, eu tô só mostrando para vocês a soberania de Deus. Que Deus permite você ser enganado, Deus permite um demônio entrar, destruir a sua família, Deus permite um espírito de mentira, usar um profeta do diabo para profetizar para você, sendo que Deus já tinha falado uma coisa, aí você não crê, aí Deus fala, então vai lá e engana. Vai lá e engana aquela pessoa lá, levanta um profeta do diabo para falar coisa contrária que Deus mandou. Isso tem muitas aqui, mas muitos exemplos. Eu vou até ler outra aqui para vocês. Espera aí, eu vou achar aqui. Vamos ler essa historinha aqui que é importante. Ó, 1 Reis, capítulo 13, do 11 em diante, fala assim, ó, um profeta que foi enganado, ó. Naquele tempo havia um velho profeta que morava em Betel. Os seus filhos chegaram e contaram ele tudo que o profeta de Judá tinha feito naquele dia em Betel e o que tinha dito ao rei Jeroboão. Então o velho profeta perguntou, por onde ele foi embora? E eles lhes mostraram a estrada. Ele pediu que os filhos pusessem a sela do seu jumentinho, e eles puseram. Então o profeta montou e foi atrás do profeta de Judá. Ele encontrou sentado debaixo de uma árvore sagrada e perguntou, você é o profeta de Judá? Sou sim, respondeu o homem. Venha até a minha casa e coma alguma coisa comigo, convidou ele. Mas o profeta de Judá respondeu, eu não posso ir até a sua casa, nem ficar hospedado lá. E também não vou comer nem beber nada aqui com você, porque o Senhor Deus mandou que eu não comesse nem bebesse nada e que não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde vim. Então, esse profeta já tinha uma ordem de Deus. Tinha já uma profecia de Deus. Deus já tinha falado com ele. Aí fala assim, ó. Então o velho profeta disse, eu também sou profeta, como você. E o Senhor Deus mandou que um anjo me dissesse que levasse você até a minha casa e lhe oferecesse a minha hospitalidade. Mas olha só, o outro profeta já tinha falado que Deus não tinha permitido ele comer e ainda voltar por outro caminho. Aí esse profeta do diabo mentiu para ele, para enganar, ó. Mas ele estava mentindo, ó. Então o profeta de Judá foi com o velho profeta para sua casa e comeu uma refeição com ele. Enquanto estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao velho profeta e ele gritou para o profeta de Judá, o Senhor Deus diz que você desobedeceu e não fez o que ele mandou. Em vez disso, voltou e comeu uma refeição num lugar onde ele havia mandado que você não comesse. Por causa disso, você será morto e o seu corpo não será sepultado no túmulo de sua família. E ele realmente foi morto pelos leões da estrada. Então, eu só estou mostrando aqui uma desobediência. Muitas vezes, Deus já falou no seu coração, já mostrou o caminho. O Espírito Santo de Deus fala com você e Deus sabe que você ouviu,
ouviu, que eu já mostrei, né, que você vai responder pelo que você ouve. Deus, ele vai te julgar, porque o Espírito Santo de Deus discerne o que você pensa, o que você entendeu. Então não adianta você chegar lá em cima e falar que não entendeu, porque você vai ter o Espírito Santo de Deus falando, eu falei com você e você entendeu. E aí você ouve a conversa de outra pessoa, né? E você é enganado pelo diabo. Porque você dá ouvido a uma coisa, porque eu falo, a promessa de Deus foi pra você, não foi pra sua esposa, não foi pra sua mulher, não foi pros seus filhos, não foi pro seu pastor, foi pra você. Se você dá ouvido ao profeta do diabo, com certeza você vai ser dilacerado pelo leão. E Deus vai permitir. E muitas vezes nem salvação tem aquela pessoa. Porque muitas vezes Deus cospe da boca dele. Porque Deus muitas vezes não quer de volta. E ele permite você ser enganado para sempre, não haver arrependimento. Igual eu falei em Hebreus capítulo 6, que eu li várias vezes para vocês. Então existe uma soberania de Deus e que muitas vezes você não vai ter a chance de se arrepender. Vai estar lá falando Senhor, 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 e não vai entrar no reino de Deus, porque Deus vai deixar você ser enganado pelo diabo. Entendeu? Vou ler até um capítulo aqui em Colossenses, capítulo 2, versículo 4, que fala, ó, digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Então, não vá na conversa fiada dos outros. Se o Espírito Santo de Deus já falou com você, ponto final. Tá? Então eu tô mostrando tudo isso aí, eu não sei para quem que Deus, com quem que Deus tá falando no íntimo, mas o negócio é sério, tá? O negócio é sério, deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Não tenta mudar o que Deus já falou, não tenta fazer de forma diferente, não tenta extinguir o Espírito Santo. E é isso, gente. Olha, eu só quero que vocês entendam que nenhuma acrobacia hermenêutica, tá, poderá mudar essa verdade que eu falei pra vocês. Não adianta vocês querem encaixar, mas poxa, pode um Deus santo, justo, perfeito, permitir enviar um espírito de mentira, né, um demônio pra atormentar Saul? Claro que pode. Tem coisas que ninguém, é uma sinuca de bico, ninguém, nem teologia, tá? Nada pode mudar essa verdade de 1 Reis 22 que eu li, tá? De 1 Reis 13 que eu li. Ninguém pode mudar. Porque, isso que eu tô falando, é coisas que o homem não pode explicar, a teologia não pode explicar a soberania de Deus, o querer de Deus. As pessoas estão enganadas com Deus. As pessoas acham que Deus é aquele, né, o cordeirinho, né, que foi pro matadouro, que ele continua. Não, gente. Esse Deus agora é o leão da tribo de Judá. Ele vai fazer justiça conforme ao que você está semeando. Tá? Quando vocês rejeitarem a verdade, vão se tornar presas fáceis. Tá? Vão estar vulneráveis à mentira. E aí, como eu falei, 1 Timóteo 4, capítulo 4, versículo 1, o Espírito vai destruir. O Espírito, né, diz claramente que nos últimos tempos, né, muitos vão abandonar a sua fé e vão seguir a doutrina de demônios, a mentira. E aí Deus vai permitir. Isso que eu tô te falando, não é uma questão de você, mas eu fui enganado, Senhor, eu não sabia, não. Você escolheu esse engano, porque você extinguiu o Espírito Santo, você parou o Espírito Santo, tá? Você quis controlar o Espírito Santo. Isso é muito perigoso. Enfim, eu acho que eu já falei tudo, né? A gente vai ter que ter esse cuidado, né? Isso tudo que eu li aí também se refere, né, às pessoas que elas não querem crescer, que elas querem continuar, né, nessa imaturidade espiritual. Isso aí também é uma coisa que é muito preocupante. Elas começam, mas elas não dão continuidade, acha que pode ficar no oba-oba de qualquer jeito, que tá salvo. Não é assim. Não adianta ficar esquentando um banco de igreja que você não vai subir. Mas a pregação, eu vi que ela foi tomando outro sentido. Eu me avalio muito dentro das pregações que eu faço, porque geralmente as pregações elas servem também para minha vida. Eu sei que Deus também, né, ele me exorta dentro da minha pregação, que na verdade todos nós estamos sendo discipulados, estamos sendo exortados através dessa pregação. Então nós sabemos que crentes fervorosos aí já se desviaram do caminho, né, se tornaram presa fácil, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Ó, deixa eu ler
parei aqui um pouquinho para achar. Hebreus 3,13 é importante nós lermos, quer ver? Fala assim, ó. Pelo contrário, enquanto esse hoje, de que falam as escrituras sagradas, se aplicam a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim, na confiança que temos tido desde o princípio. É isso que as escrituras sagradas dizem. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram seus antepassados quando se revoltaram contra ele. Então é muito importante essa passagemzinha aí, que eu tava até passando batido. Muito importante, tá? Nós exortarmos e também sermos exortados. Então é importante a gente não achar que nós não vamos cair, porque chegamos no topo. Essa é a hora do diabo trabalhar. Enfim, gente, ó, vou parar, né? Vou fechar aqui e fica com essa dica, tá? Deus não foi feito para ser entendido. Tá? Teve um filósofo aí que agora eu nem lembro o nome dele. Ele disse uma frase assim: do que não se pode falar, né, deve se calar. Foi ele escreveu, mas não lembro o nome dele. Complicado o nome dele para eu lembrar. Mas olha só, é interessante, né? Que ele falou: do que a gente não pode falar, não tem como você explicar Deus. Você deve se calar. Não tem como você falar e explicar Deus, tá? Então não adianta, né, outra forma de se ler Hebreus capítulo 6. Não adianta. Eu acho que eu nem terminei, né, gente? Deixa eu finalizar o Hebreus capítulo 6, agora que eu esqueci, menino. Deixa eu ler esse finalzinho aqui. Fala assim no versículo 9 que eu fiquei devendo, ó. Porém, ainda que falemos dessa maneira, ó, meus queridos irmãos, estamos certos de que vocês têm as melhores bênçãos que vêm da salvação. Deus não é injusto, ainda tá deixando bem claro, ele não é injusto, tá? Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. O nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim, para que de fato recebam o que esperam. Não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência para que assim recebam o que Deus prometeu. Então, a semana passada eu falei da preguiça, né? Que ela é perigosa. A preguiça espiritual, ela deu até o exemplo de Elias, né, que quis dormir, quis morrer, e o anjo futucou ele, falou, vamos, anda. Então não adianta, existe uma preguiça antes da bênção, por você ter caminhado muito, e Deus quer te entregar a bênção e você já está desfalecendo, e existe a preguiça após a bênção, que você já triunfou igual a Elias, já matou os 450 profetas do diabo lá, e aí ele achou que podia dormir, o anjo falou, não, dorme não, continua caminhando. Come e continua a caminhada. E existe essa aí também que é muito perigosa. Você recebeu a bênção e você acomoda, fica prostrado na fé, tem uma preguiça espiritual e pode cair também, tá? Então a pregação da semana passada vai dar uma ajudinha pra vocês, se vocês ouvirem também, tá? Que é o nome da pregação, é pregação surpresa, que eu também fiquei, né? Porque eu também fui ministrada com ela, que eu também não sabia o que falar aqui, o Espírito Santo de Deus vai, fala e mandei bala e falei, tá? Deus abençoe, até a semana que vem. Quem vai receber o áudio aí, o áudio não, o vídeo, me pede a pessoa não vai estar abrindo o vídeo, porque muitas vezes ela não tem internet para abrir o vídeo. Então vai ser enviado o áudio. E quem está recebendo esse áudio é só entrar no canal leilalima.com se quiser ouvir outras pregações. Aí chega até a mim e fala, missionário, olha, eu vi umas pregações lá com o nome tal, você manda pra mim em áudio? Aí eu mando, eu vou converter, vou tirar a qualidade daquele áudio, daquele vídeo, pegar e vou converter pra vocês não perderem a bênção, tá? Então é isso aí, fica a dica aí, e Deus abençoe, até a semana que vem, se assim Deus permitir, gente, beijo.